quem não me conhece, eu sou a Flávia Tayane. Para quem me conhece, eu também sou a Flávia Tayane. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto de ler e pesquisar bastante, violência simbólica. E talvez você seja como uma das minhas irmãs que fala: meu Deus, mais um tipo de violência, eu não passo tanto de violência que tem no mundo. Mas calma, violência simbólica também está relacionada com os outros tipos de violência que tem na nossa sociedade. Tem um escritor, sociólogo francês que eu adoro, que é o Pierre Bourdieu, que ele divide a sociedade em 4 capitais. O primeiro capital é o capital financeiro. É o capital econômico, a renda que você tem, como você organiza a sociedade de acordo com a forma como as pessoas lidam com o capital, com o dinheiro, e isso gera relações de poder. O segundo capital é o capital social. Esse está relacionado aos seus amigos, à sua família, a forma como você foi criado e socializado naquele meio que vai ditar como você se comporta na sociedade. O terceiro é o capital cultural, que é as artes, a literatura e como isso influencia na sua vida. O quarto, que é o poder e o capital que mais influencia na violência simbólica, é o capital simbólico ou o poder simbólico. E o que é isso? É o como essas estruturas de poder na nossa sociedade, elas utilizam esse poder simbólico para oprimir e para reproduzir conceitos e preconceitos que fazem com que aquelas pessoas se comportem daquela forma. Muito complicado? Calma, vou explicar. Por exemplo, uma mulher, ela é oprimida socialmente e isso acontece por vários símbolos. A mulher deveria limpar a casa, a mulher nasceu para ser mãe. Todos esses símbolos que a gente constrói em torno da mulher, eles são utilizados pela sociedade para reproduzir um padrão de comportamento que a mulher deveria ocupar, que aquele é o papel social da mulher. E aí a sociedade usa aquilo como uma forma de violência com a mulher. Por quê? Porque a mulher deixa de ser livre para fazer o que ela deseja, para se adequar àquele padrão social. E ainda que aquela mulher quebre com esses estereótipos sociais, por exemplo, a mulher se torne uma CEO bem-sucedida e aí ela não tem tanto tempo assim para cuidar dos afazeres domésticos dela, que dizem que é coisa de mulher, o que essa mulher faz? Ela contrata um homem para ajudá-la no serviço doméstico? Não. Ela vai contratar para aquele papel de limpar a casa uma outra mulher. O porquê? Porque a gente construiu na nossa sociedade que quem limpa a casa é uma mulher. Porque é mais adequado que uma mulher limpe, porque o homem não sabe limpar, porque a mulher limpa melhor. E concorda comigo que qualquer pessoa que viva dentro da casa tem que saber limpar a casa também? Então a gente cria esse tipo de poder sobre as mulheres ou sobre outras classes, e aí não tá no meu lugar de fala, mas eu vou falar só para dar uma ilustração. Por exemplo, em questão de raça, cria-se um estereótipo, um enquadramento na nossa sociedade de que a beleza bonita, que o bonito de fato, são padrões de belezas brancos, cabelo liso, uma boca não tão carnuda e etc. Cria-se esse imaginário de figura bonita. E aí o que você tem? Meninas negras que não conseguem se ver enquanto pessoas bonitas, com essa construção social. Por quê? Porque a sociedade oprime ela o tempo inteiro, colocando as celebridades bonitas, todas celebridades brancas. E aí essas crianças, elas sofrem uma violência simbólica de que elas não são bonitas, de que elas não são aprazíveis ao olhar humano. E isso tudo está relacionado a essa violência simbólica. Porque a violência, ela não precisa ser física, você não precisa dar um tapa na minha cara para me agredir. Muito pelo contrário, por exemplo, um caso de violência simbólica que eu já sofri é violência simbólica de gordofobia. Uma pessoa já chegou para mim e falou: ah, mas você sente prazer sendo assim? Aí eu quis saber assim como, né? Eu perguntei, assim como? Ah, gordinha. Daí eu falei, ué, que eu saiba, prazer em relação sexual nada tem a ver com o peso que eu ocupe. E perceba que eu nem sou uma pessoa obesa, mas que já sofri uma violência simbólica que me agrediu naquele momento. Eu tava numa festa rodeada de pessoas, eu fiquei meio sem fala. E isso foi um episódio de gordofobia.
Então é assim que a violência simbólica ela se manifesta na sociedade. Ela se manifesta de forma sutil, ela se manifesta em símbolos, ela se manifesta na forma que as mulheres representadas como as bonitas e desejadas nas novelas são as mulheres magras, altas, loiras, esbeltas. E isso reforça esse padrão e esse estereótipo social que faz com que outras mulheres não se sintam bem com seu próprio corpo, bem com a sua imagem, não se sintam felizes. Isso agrava doenças psicológicas. A violência simbólica ela é uma grande vilã e ela é tão presente que a gente não se dá conta, a gente reproduz. A gente quando olha uma pessoa que emagreceu, a gente fala, nossa, o quanto você está bonita. E a gente esquece que essa pessoa, por exemplo, pode ter emagrecido por causa de uma depressão, de uma doença. A gente acostumou tanto a endeusar esse tipo de padrão de beleza, e esse é o poder simbólico, porque esse padrão de beleza é um símbolo da sociedade, que a gente menospreza o sofrimento de uma pessoa que pode estar passando por vários problemas e isso levou ela a um emagrecimento não saudável, para virar para aquela pessoa e ignorar toda a dor que ela está sentindo naquele momento e dizer, nossa, você está muito bonita, você emagreceu muito. Então, como se emagrecer muito fosse sinal de saúde, sinal de beleza na nossa sociedade, nem sempre é assim. E como que a gente lida com isso? Como que a gente vai enfrentar a violência simbólica e parar de reproduzir esse tipo de padrão simbólico? Muitos vão dizer que é através da educação. O Bourdieu não acreditava tanto assim, porque ele fala que o tipo de educação que a gente tem hoje é uma educação que reproduz esse tipo de valor. Então, tá, você vai falar, Tayane, então é desesperador, não tem como mudar? Tem sim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar nós mesmos. Então a gente tem que começar a se questionar quando a gente solta uma frase que pode ter um pouco de poder simbólico, que pode ser uma violência simbólica para outra pessoa. A gente sempre tem que ter um pouco de empatia antes de proferir uma frase que vai deixar alguém desconfortável com a imagem dela, com a posição que ela ocupa na sociedade, com o grau de instrução dela. Mas empatia é a chave e resolve quase tudo. E a gente tem que problematizar mesmo e falar, calma aí, talvez eu consumir esse tipo de produto, eu seguir esse tipo de hashtag, eu ficar repostando esse tipo de endeusamento, talvez eu esteja dando mais voz e mais força para esse poder. E muitas vezes a gente faz isso muito involuntariamente. A gente vê aquelas fotos photoshopadas de Instagram, daqueles corpos perfeitos, sem nenhuma estria, sem nenhuma celulite, a gente dá like em Deus aquele tipo de mulher, sem problematizar por trás. Não que a gente não tenha que achar bonito, mas a gente tem que sim problematizar o quanto aquilo nos deixa desconfortável e o quanto aquilo pode deixar outras mulheres desconfortáveis também. Outro momento é que a gente tem que deixar de ser tão capacitista quanto a gente é. E talvez você não saiba o que é capacitista. Capacitista é uma pessoa que simplesmente acha que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência física, mental e etc. é mais capaz do que uma pessoa que possui essas deficiências. Se a gente reparar, a gente não costuma ter empatia ou pensar como pessoas que possuem, que são cadeirantes, pessoas cegas, surdo-mudas, se sentem quando toda a indústria e todo o consumo é voltada para pessoas que não têm problema de inclusão nenhum. Então vamos começar a questionar isso. O que a gente consome? Se o que a gente consome faz essa integração, essa inclusão com outros tipos de público. E se não, vamos começar a dar preferências para, por exemplo, youtubers que fazem assim, Instagrams, tem muito Instagram que são Instagrams que não só professam aquele corpo perfeito, aquela vida perfeita que não existe, mas que sim, eles têm conteúdos variados para diversos públicos. Vamos começar a dar mais voz para essas pessoas que querem romper com esse padrão que a gente tem de violência simbólica, porque assim a gente vai ter uma sociedade mais saudável. E no começo do vídeo eu falei que a violência simbólica ela acompanha outros tipos de violência, e agora eu vou demonstrar para vocês como. Um homem que tem no imaginário dele o comportamento de que uma mulher deve ter, qual é o comportamento adequado para uma mulher, ele vai exigir isso da sua parceira. E esse homem é alimentado por essa masculinidade tóxica que acha que a mulher tem que se comportar de tal forma, vestir tal roupa, não sair sozinha, ele vai muitas vezes evoluir nesse tipo de violência e vai partir para uma agressão física.
Então, o que a gente está dizendo aqui? É que a violência simbólica ela é uma raizinha, é uma sementinha do mal que vai alimentando esses tipos de violência, principalmente quando a gente tem essa construção social. Esse mesmo homem criado nessa masculinidade tóxica é o homem que muitas vezes é homofóbico. O homem que é homofóbico, ele acha que uma pessoa homossexual ela não é tão digna, não é tão homem, não é tão merecedora de respeito quanto ele. E aí ele se sente no direito de agredir muitas vezes por palavras e algumas vezes até fisicamente as pessoas que são homossexuais. Vocês estão vendo como está relacionado a forma como a gente enxerga a violência na nossa sociedade? E aí vamos, racismo, machismo, misoginia, homofobia, todos esses tipos de violência que estão muito presentes na nossa sociedade, sem contar outros tipos, assédio sexual no trabalho, assédio moral, estão sempre relacionados a uma figura de poder, de opressão, do outro se sentir num lugar confortável para oprimir aquela pessoa por ela ser destoante daquilo que ele acha correto para a sociedade. Então vamos romper com esse tipo de violência na nossa sociedade. Vamos ser uma voz dissonante e não vamos reproduzir nada que dê voz a essa sementinha que é a violência simbólica. Foi um prazer falar com vocês. Tchau, tchau!